Brasil. Olá, bom dia! O Brasil em contagem regressiva para o jogão dessa tarde contra a Bélgica. O técnico Tite confirma o lateral Marcelo de volta ao time titular e Fernandinho no lugar de Casemiro suspenso. A baixa inesperada foi do lateral Danilo, cortado por causa de uma lesão no tornozelo. Nossa adversária tem o melhor ataque da Copa, mas até o artilheiro está respeitando o Brasil e o nosso maior craque. Ele tem qualidades que não é normal. Neymar no futuro será o melhor jogador do mundo. E agora de manhã tem outro duelo entre América do Sul e Europa. A França quer evitar o clima de oba-oba em cima do craque Mbappé e o Uruguai faz mistério sobre a escalação do atacante Cavani. E os segredos das famosas bonecas russas. Eu e o Tadeu Schmidt encaramos o desafio de pintar as nossas matrioscas. Por aqui você vai ver que a suspeita de fraude na concessão de registro sindical derruba o ministro do Trabalho, Elton Yomura. A investigação, que tem o PTB como alvo, também esbarra no ministro Carlos Marum, da Secretaria de Governo. A crise na habitação traduzida em números. O país já tem quase 1000 cidades com favelas e os loteamentos irregulares também aumentaram. Nossos repórteres na Tailândia registram mais um drama na caverna, onde um grupo de adolescentes está preso. Um mergulhador morreu durante o trabalho de resgate. Ele era um dos responsáveis por levar balões de oxigênio até o lugar onde os meninos estão praticamente sem ar nesse momento. São estes os nossos destaques desta sexta-feira, 6 de julho, no Bom Dia Brasil, que está começando agora. Olha aí, faltam um pouco menos de 7h30 para a pátria calçar as chuteiras. Hoje tem Brasil na Copa e por isso a gente vai ao vivo para a Praça Vermelha em Moscou. Boa tarde, Ana Paula. Boa tarde, Fernanda. Depois da abstinência de 2 dias sem jogos, hoje é dia de fortíssimas emoções, hein? Eita, sexta-feira. Bota emoção nisso, haja coração, Chico. Bom dia para você, dobre outra, bom dia para todos aí no Brasil. Hoje, então, tem seleção brasileira em campo, valendo vaga nas semifinais da Copa da Rússia. O time que vai jogar contra a Bélgica já está confirmadíssimo pelo Tite, com Marcelo de volta à lateral esquerda e Fernandinho no lugar do Casemiro, que está suspenso. Mas ontem tivemos uma notícia chata, ruim. O lateral Danilo sofreu uma lesão no tornozelo esquerdo. Ele já vinha se recuperando de uma lesão no quadril, né? Durante o treino machucou então o tornozelo e não joga mais na Copa. Vamos falar com o Eudes Júnior. Eudes, queria saber como essa notícia bateu aí para os jogadores. Boa tarde para você. Boa tarde para vocês aí, Fernanda e Ana Paula. Bom dia a todos no Brasil. Como vocês sabem, uma das coisas que os jogadores mais sentem quando acontece com um companheiro de profissão é uma contusão, uma lesão, ainda mais durante a disputa de uma Copa do Mundo. O Danilo, que disputou os 2 amistosos antes deste Mundial contra a Croácia e contra a Áustria como titular, estreou na Copa também como titular na lateral direita diante da Suíça. Na véspera da segunda partida contra a Costa Rica, veio essa contusão que você citou, Fernanda, no quadril, e aí o Fagner assumiu a posição, não saiu mais. O Danilo conseguiu se recuperar, voltou a treinar com o grupo, foi relacionado para o jogo contra o México, por exemplo, sem problemas. E ontem no treino, uma entorse, depois detectada a lesão no tornozelo esquerdo, ele fora da Copa do Mundo. O que ameniza um pouco é que, a pedido do próprio Danilo, ele segue na Rússia com os companheiros para dar aquele incentivo, continuar participando do grupo. Então Danilo fica aqui com os seus companheiros de seleção brasileira e, claro, já em tratamento. Agora, para a reserva do Fagner, caso precise, evidentemente que ninguém quer isso, o Tite tem o zagueiro Marquinhos, que já atuou ali pela lateral direita, e o próprio Fernandinho, que começa hoje como o primeiro homem de marcação no meio-campo na vaga do Casemiro suspenso. O Fernandinho também já jogou deslocado ali. Os dois são versáteis e são as opções do Tite para essa posição. Agora eu vou com um amigo meu que está sempre muito bem posicionado, André Galindo. De onde você fala? Quais são as notícias por aí? Um abraço. Eu disse, como é que você tá? Boa tarde para você, bom dia para quem nos acompanha desde o Brasil. Já aqui, olha,
Que imagem bonita, imagem do Marcelo Bastos aqui da Arena Kazan, que daqui a aproximadamente 7h30 vai receber esse jogaço Brasil e Bélgica. Expectativa entre 42 e 44 mil torcedores. Etapa de quartas de final. Quem passar já fica entre os 4 do mundo. O Brasil já viveu isso 12 vezes na história das Copas e o retrospecto é amplamente favorável. A seleção brasileira foi eliminada 4 vezes e em 8 passou. A torcida é para que passe também sobre a Bélgica logo mais à tarde, aqui à noite, hora local, à tarde, no Brasil. Faltam 7 horas para o jogo, movimento por enquanto de jornalistas e poucos torcedores ainda buscando ingressos que já estão esgotados. Mas o Tite, desde ontem, já falava como era viver essa ansiedade. Se disser assim para mim, qual é o maior desafio de um Mundial? A capacidade mental dele. As pressões, elas são impressionantes, elas são extraordinárias e elas proliferam para a família toda. Quero que a minha família fique calma, porque querida da mãe, ela não ouve, não assiste, fica calma, porque a pressão psicológica ela é muito forte. É a nona mãe do Tite que já está lá em Caxias do Sul, todo mundo vivendo essa expectativa. E essa Arena Kazan aqui derrubou a Alemanha ainda na primeira fase, quando foi derrotada pela Coreia do Sul, e a Argentina nas oitavas de final ao perder para a França. Foram 6 títulos mundiais caindo fora. Mas essa história, viu, Fernandiana, de multicampeões caindo na Arena Kazan já acabou, tá certo? Acaba hoje, Já estourou Galindo. a cota já, Galindo. Obrigada, viu? Vamos falar então do nosso adversário hoje, né? Olha, vai ser pedreira, viu? Esse time da Bélgica vem sendo tratado como a melhor geração da história do país. É verdade, isso não dá pra negar. Pra eles vai ser o jogo mais importante da vida, mas eu tô achando assim que eles estão respeitando muito a seleção brasileira, né? Não, Burnier? Assim, tô achando um pouco estranho isso, muito exagerado, esse respeito todo. Como é que você tá vendo isso? Boa tarde pra você. Boa tarde, meninas. Boa tarde para todo mundo no Brasil. Eles realmente estão respeitando muito. Eu acho que até que eles não têm muita alternativa. Eles sabem que a seleção brasileira é muito forte, defesa, meio de campo e ataque. Eles têm também o meio de campo e ataque muito forte, mas a defesa nem tanto. E olha, eles estão respeitando o Brasil e o protocolo comum de times europeus, que costumam no dia do jogo, na hora do almoço, saírem do hotel para dar uma voltinha. Você vai ver imagens agora há pouco que nós flagramos. O time todo da Bélgica saiu para esticar as pernas, esticar os músculos, deu uma voltinha, foi até ali a esquina. A gente achou que eles iam entrar em algum lugar ali, mas não voltaram para o hotel. Isso é comum. Eles fazem isso, eles vão sair daqui só umas 6 horas da tarde, horário daqui para o jogo. Quem elogiou muito o Brasil e gosta muito do Brasil é o Lukaku, esse impressionante atacante belga. E ele falou em português, ele defendeu o Neymar das críticas de que ele cai muito, de que ele finge, etc. Vamos ver. Neymar, para mim, não é um ator, porque os jogadores que jogam contra o Neymar são mais duros, porque ele tem qualidades que não é normal. E para mim, eu penso que Neymar no futuro será o melhor jogador do mundo. E estou feliz que amanhã eu vou jogar para a segunda vez contra ele. Olha só, vou te dar a escalação aqui da Bélgica. Já está aqui, ó. Courtois, Vertonghen, Kompany, Alderweireld, Witsel, De Bruyne, Chadli, Meunier, Fellaini, Hazard e Lukaku, tá bom? Agora só falta chegar o jogo, meninas. É isso. Verdade, Burnier. Obrigada pelas informações. Expectativa, então, a 1000, lembrando, 3 da tarde, Brasil entra em campo contra a Bélgica. E tô com o Lukaku, viu? A gente não pode cair nessa aí de que o Neymar é ator, de que o Brasil não joga bola. Ó. Ainda hoje a gente vai mostrar que a seleção do Tite é destaque também no fair play, o jogo limpo. Então é dia de decisão Brasil e Bélgica. Daqui a pouco tem mais seleção aqui no Bom Dia. Chico. É isso aí, tem seleção aí, tem seleção aqui, dia de jogo do Brasil, né? Tem também bonecos de Olinda. Né? Bonecos, um time que não para de crescer. Homenagem carinhosa dos pernambucanos aos jogadores da seleção brasileira e a nós aqui que estamos trabalhando, levando para você essa mensagem. Obrigado, Pernambuco, e o Thiago Medeiros está ao vivo no Recife. Fala, Thiago, bom dia!
Bom dia, Chico. Eu estou aqui no Marco Zero, que é um dos principais pontos turísticos do Recife, onde acontece o carnaval aqui todo ano. E como você falou, esse time de bonecos gigantes, que é pé quente, ele está sempre se reforçando com novidades. Olha aqui, ó. O novo integrante pode virar Rodrigo Bocardi. Literalmente cresceu, hein, Rodrigo? Passa agora a integrar aqui o vestir a camisa na seleção da Embaixada dos Bonecos Gigantes de Pernambuco. O pessoal está aqui no ritmo do forró, São João passou há pouco tempo e está todo mundo no embalo na torcida pela seleção brasileira. Chico, olha só essa seleção que está escalada aqui, esse time que vai jogar bola agora aqui. Pessoal, se garante segurando o boneco, que é pesado, cada boneco desse aqui pesa em média 20 quilos e ainda consegue jogar bola, não é só dançar, frevo, forró não, ó, estão jogando bola. E vê essa tabela aí, ó, Chico. Você com o Galvão, bateu o Chico Pinheiro pra fora, Chico. Não, mais um aí, de novo. Acerta, Chico, honra a camisa do Galo. Mandou pra gente, aí. O jogo é só às 3 da tarde, Chico, mas aqui em Pernambuco já tá em festa desde cedo, o pessoal muito confiante para que o Brasil consiga essa classificação. E, Chico, se a gente tem um torcedor ilustre como esse aqui, ó, deixa eu mostrar. Só pode esperar a classificação do Brasil. Papai do céu, vai ser quanto pra gente hoje? 2-0, se o pai quiser. Se ele disse, Chico, o Brasil já tá na próxima fase, é contigo. Diz que o pai dele é brasileiro, né? Mas eu gostei de ver atrás de você, olha lá, Ana Maria com o louro, rapaz, com o louro José. Olha só, Ana Maria Braga, que foi lá pro Recife. Hoje não tenho mais você aqui e a gente vai mostrar, né, Ana Maria, então, no Recife. É isso aí, Thiago, daqui a pouco a gente volta a falar pelo Brasil afora. Agora, São Paulo, muita gente vai ver o jogo longe de casa, né? É que segunda-feira é feriado em São Paulo, dia 9 de julho, e o fim de semana prolongado já está começando. Rodrigo Bocardi, que virou boneco, né? O maior terminal rodoviário está cheio de gente agora de manhã. Eu quero ver você dançar de boneco aí. Como é que é? Agradeço, você gostou? Agradeço. Não, eu agradeço demais fazer parte desse time aí. Dá uma olhada lá. Aprenda comigo aqui, ó. Aqui, ó. Cadê? Tem que fazer assim, ó. Assim, ó. Como é que é? Vamos aí. Vai aí, rapaz. o braço assim? Tem que soltar o braço. Eu tenho um problema, Chico. Eu tô agradecendo que o que a gente tem ali, na verdade, agora, é a concretização de uma história que, no fundo, ela já existia. Porque esse apelido aí de boneco de Olinda já vem faz tempo. Agora a gente tem o boneco de fato. Isso vem por causa da cabeça, né? Bem proporcional ao corpo, que a galera diz aí. Então agora a gente já tem de fato mesmo ali consagrado. Acho que nem foi difícil pro pessoal fazer, né? Pegou o retrato ideal e botou lá. Mas eu agradeço demais. É uma honra fazer parte desse time. Tá do seu lado, Ana Paula, Fernanda Gentil, Galvão, enfim, todo mundo aí. Muito bacana, essa galera muito querida. Espero que o Thiago Medeiros mande um recado lá pro pessoal. Olha só, com relação ao feriadão na segunda-feira aqui, né? Revolução de 32... então, estado inteiro, né, feriado, o movimento promete ser intenso durante todo o dia no terminal rodoviário do Tietê, por exemplo, que é aí um dos maiores da América Latina. Então a gente vai para lá falar com a Mariana Aldano, vai mostrar a movimentação por lá. Muita mudança, né, porque o jogo surgiu aí na sexta-feira, tem a possibilidade agora de terça também já meio que emendar. Como é que tá a movimentação por aí? Bom dia. Rodrigo, bom dia para todo mundo. Já tem muita gente circulando aqui pelo terminal rodoviário do Tietê. Agora, seria legal saber como é que o pessoal fez para dar essa enforcadinha de leve na sexta-feira. Será que tem tanto patrão bonzinho por aí? Aqui na câmera ninguém quer falar, viu? Aqui no terminal estão previstos para hoje 60 mil embarques. Se a gente coloca nessa conta aí os outros terminais rodoviários aqui da capital, Jabaquara e Barra Funda, aí esse número sobe para 94 mil. E os destinos mais procurados são as cidades do interior e do litoral, aqui do estado de São Paulo. E quem vai mais longe, vai sair do estado, aí os mais populares são Curitiba e tem muita gente indo visitar vocês aí no Rio de Janeiro, Chico Pinheiro. A gente espera igual o Cristo Redentor, de braços abertos. Venha, São Paulo. Obrigado. Bom, vamos falar agora de um drama, né, que mobiliza a atenção do mundo inteiro. Os esforços para o resgate do time de futebol de adolescentes que está preso há quase 2 semanas numa caverna na Tailândia. E uma tragédia já aconteceu. Um mergulhador morreu na tentativa hoje de resgatar os garotos. E essa morte gera ainda mais dúvidas sobre qual seria a melhor opção para salvar esses 12 meninos e o treinador deles. Veja. O dia amanheceu com uma notícia triste aqui na Tailândia. A morte do sargento Samangunan foi um golpe também no otimismo das equipes de resgate. Ele tinha muita experiência, era mergulhador da Marinha, tinha se aposentado
e voltou a trabalhar voluntariamente porque queria ajudar no resgate. Os 12 meninos e o treinador entraram na caverna no dia 23 de junho, quando ela estava seca, e ficaram presos depois que uma chuva forte inundou tudo ali dentro. O sargento Sanan tinha 38 anos e morreu fazendo uma operação importantíssima. Ele era um dos responsáveis por levar balões de oxigênio até o lugar onde os meninos estão, praticamente sem ar nesse momento. Ele e outros mergulhadores fazem essa operação. Quando o sargento voltava, ele passou mal, ainda foi acudido por um outro mergulhador, depois chegou a equipe médica já na base de operações, mas não foi possível fazer mais nada, o sargento morreu e agora vai ser cremado de acordo com a tradição budista aqui da Tailândia. É um dia triste e de pouca esperança aqui na região de Chiang Rai, onde os meninos estão presos na caverna há mais de 10 dias. O comandante da Marinha tailandesa prometeu que a morte do companheiro não vai ter sido em vão. Disse também que a perda não vai atrapalhar a operação de resgate, mas reconheceu que o tempo joga contra. É preciso correr porque a chuva se aproxima no horizonte. Antes, a ideia era esperar até que se tivesse 100% de certeza de que não haveria risco no resgate. Uma das opções era dar assistência ao grupo até que a água baixasse totalmente. Isso poderia levar meses. A ideia era que eles saíssem andando da mesma forma que entraram. Mas essa opção foi descartada por causa da chuva forte prevista para esse sábado, que pode inundar completamente a câmara onde eles ainda estão isolados. No momento, a operação mais provável é enviar os mergulhadores até o local onde os meninos foram encontrados na segunda-feira. Eles devem sair um por um. Os mergulhadores vão demorar de 5 a 6 horas para chegar a eles e pelo menos outras 5 para voltar, trazendo os meninos. Eles vão ter que enfrentar a lama, algumas passagens muito estreitas, lugares dificílimos até para quem tem experiência. Os militares já drenaram mais de 130 milhões de litros de água para manter a câmara seca lá dentro. Eles contam com a ajuda de voluntários, mais de 1.000 pessoas envolvidas na operação de resgate. Enquanto isso, parentes acompanham tudo do lado de fora e rezam pelo sucesso das equipes de resgate. Sufoco, em que drama. E fica aí esse gesto de amor do sargento que deu a sua vida. Ninguém ama mais do que aquele que dá a vida pelos outros. A Tailândia vive outro resgate dramático, que é a busca por sobreviventes de um naufrágio. Mais de 100 passageiros estavam a bordo de um barco com turistas, a maioria chineses. Esse naufrágio foi ontem à noite, perto da ilha de Phuket, no sul do país. 48 pessoas se salvaram. As buscas tinham sido suspensas por causa do mau tempo, mas foram retomadas hoje de manhã com a ajuda da Marinha Chinesa. Até agora foram confirmadas 27 mortos. 29 pessoas estão desaparecidas. Vamos falar do tempo agora, Isabela Camargo. Bom dia, de amarelo, de canarinha. Qual é a previsão para o Brasil? Uai, Chico, bom dia para você, bom dia a todos. Sexta-feira com o Jogo do Brasil, um amarelo cai bem, né? Bem. Olha, nossa, eu já vou falar do tempo, inclusive, por horário do jogo. Antes, eu preciso avisar que tem nevoeiro, tá? Em algumas partes do Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo. O aeroporto de Congonhas tem um pouquinho só de neblina. Tem alguns problemas ali por conta do nevoeiro de ontem, mas o que eu posso dizer é que o nevoeiro de hoje está bem menos denso e vai passar mais rápido. Então, os voos não devem sofrer tantos problemas por conta do nevoeiro de hoje, tá? Agora eu vou falar o que você quer saber, né? Onde chove e onde o tempo fica firme nessa sexta-feira. Você acompanha aqui no mapa, então, comigo, no Rio Grande do Sul. Tempo muito instável, com chance de chuva que vai e vem o dia inteiro. Mesma condição aqui para Roraima. E aí, já no verde claro, chuva mais isolada, especialmente no período da tarde, que avança aqui até o litoral da Bahia. Aqui que nós temos o Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe, aí sim, chance de chuva também a qualquer hora. O amarelo você já sabe, né, que significa sol, e esse A gigante girando aqui significa que a circulação do vento está rolando de cima
para baixo, ou seja, as nuvens não se formam, muito menos as de chuva. Então, tempo firme hoje aí durante toda a tarde. Aí lá pelas 2, as temperaturas ficam em torno de 32 graus. Em Campo Grande, Macapá e Fortaleza. 28 em Salvador, 36 em Palmas. E na hora do jogo? Agora sim, o pessoal de Porto Alegre, que vai ter chuva, no termômetro 17, na pele 15 graus. Essa sensação um pouco mais de frio é por conta do vento e também do tempo úmido. Brasília 25, São Paulo 26 no termômetro, 28 na pele, Recife 26 com índice de calor um pouquinho maior e Rio de Janeiro com 29 graus, mas na pele, Chico, 32 graus, porque o sol estará brilhando muito forte, sem nuvens no céu. Pois é, vai esquentar muito mais na hora que o Brasil entrar em campo. Escuta aqui, no final de semana, o que é que muda, Isabela? É o seguinte, Chico, amanhã nós não temos previsão de mudança. No domingo, aí sim, tem previsão de chuva em Santa Catarina. E aí, atenção, de domingo para segunda, uma frente fria vai passar pelo litoral de São Paulo e Rio de Janeiro, vai provocar chuva e frio. Dá uma olhada na queda brusca de temperatura na capital paulista. Veja só, na segunda-feira, que é feriado, as mínimas não alteram tanto, mas a máxima sim, máxima só de 18. Já estou avisando agora, para quem estiver saindo nesse feriadão, né, esse final de semana prolongado, já se prepare porque na segunda esfria. No Rio de Janeiro também, a gente tem uma queda brusca de temperatura, 30 graus amanhã e só 22 25 na segunda e 22 na terça-feira. Sabendo disso tudo, Chico, a turma então já pode se preparar. Desejo um bom jogo e um bom final de semana para todos. Para todos nós. Obrigado, Isabela. O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, do PRB, recebeu na sede da prefeitura 250 pastores e líderes evangélicos e prometeu várias facilidades, como cirurgia para os fiéis. Veja a reportagem que foi publicada pelo jornal O Globo. O prefeito do Rio marcou o encontro por mensagem. Segundo o jornal o Globo, era secreto. E os pastores podiam levar qualquer reivindicação. Em troca, a prefeitura falaria sobre o que tem a oferecer aos convidados. A reportagem revelou que 250 pastores e líderes religiosos apareceram no encontro nessa quarta-feira à tarde para ouvir o prefeito. Marcelo Crivella começou, então, a oferecer facilidades em diversas áreas. Agilidade para quem precisasse de cirurgias de cataratas nos hospitais federais e municipais do Rio. Nós estamos fazendo o mutirão da catarata. Contratei 15 mil cirurgias até o final do ano. Então, se os irmãos tiverem alguém na igreja com problema de catarata, e se os irmãos conhecerem alguém, por favor, fala com a Márcia. É só começar com a máscara, vai anotar, vai encaminhar. Daqui uma semana ou duas a gente está operando. Só que para várias pessoas que aguardam na fila pela cirurgia de catarata, a espera pode ser longa. Quando o plano de cirurgias do município foi lançado em abril, tinha 15 mil pessoas na fila aguardando a operação. No encontro, o prefeito do Rio ainda ofereceu tratamento de varizes. A outra são varizes. Alguns homens têm, mas a maioria são mulheres que estouram uma varize na perna e abrem uma ferida que não fecha. Aquela senhora apenas troca o curativo. Hoje já existe uma maneira, injeta na veia dela uma espuma medicinal e fecha. Então a benção também, por favor, fale com a Márcia. Vasectomia para os homens, que também estamos zerando a fila. No áudio divulgado pelo Globo, Crivella também prometeu solução para os problemas com o IPTU. Tem pastores que estão com problema de IPTU. A igreja não pode pagar IPTU, mesmo que seja salão alugado. Mas, se você não falar do Dr. Milton, seu processo vai demorar. Nós temos que aproveitar que Deus nos deu a oportunidade de estar na prefeitura para esses processos andarem, para a gente dar um fim nisso. E ofereceu até sinal de trânsito, quebra-molas e ponto de ônibus perto da igreja. Às vezes o pastor está na porta da igreja e fala assim, quando o povo atravessa, tem um monte de gente atropelada. Vamos botar um sinal de trânsito, vamos botar um quebra-molas. Ou então o pastor diz assim, ponto de ônibus é lá longe, o povo desce de chuva, vem tomando chuva até na porta da igreja, então vamos trazer o ponto para cá.
Do lado do prefeito, no encontro, estava o pré-candidato a deputado federal pelo PRB, Rubens Teixeira. Crivella falou durante 1 hora e a assessoria do prefeito pediu para que ninguém usasse o celular. Durante aqui a cerimônia, eu pediria que ninguém usasse o celular. No final, os pastores anotaram todos os pedidos num papel e entregaram aos assessores do prefeito. Segundo a reportagem do jornal o Globo, um dos organizadores terminou a reunião dizendo até breve. A Prefeitura do Rio de Janeiro respondeu que a reunião teve como objetivo prestar contas e divulgar serviços importantes para a sociedade. Entre eles, o mutirão de cirurgias de catarata e o programa Sem Varizes. E que os templos de todas as denominações religiosas estão isentos do pagamento do IPTU. Ainda segundo a assessoria, desde o início da gestão, o prefeito Marcelo Crivella já recebeu os mais diversos representantes da sociedade civil para tratar dos mais variados assuntos, tanto no gabinete dele quanto no Palácio da Cidade. Esse é um assunto que a gente vai tratar com Alexandre Garcia. Alexandre, bom dia para você. É aquela velha máxima, né? Aos amigos tudo e para a população, o fim da fila. E para os inimigos, os rigores da lei, né? Diz a máxima. Pois é, a ordem política estabelecida na Constituição mostra que os vereadores e deputados representam, sim, seus eleitores. Os senadores representam seus estados. Mas o presidente, os governadores e prefeitos estão a serviço de todos, sem distinção de raça, cor, região, profissão, partido ou religião. Quem foi eleito prefeito por seus eleitores, seu partido, seu grupo, quando assume, a partir daquele momento, passa a ser o prefeito de todos e não apenas de sua turma. Isso serve também para governadores e presidente da República. Enquanto não se aprender isso, nós vamos continuar falando em democracia, como se costuma fazer em lugares onde ela não é praticada. Porque quando se vive numa democracia, num país, não se fala nisso, né? Quando se respira, não precisa dizer, eu estou respirando. No caso, não custa lembrar que a Constituição, no artigo 19, diz que é vedado aos governos subvencionar cultos ou igrejas e manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança. Também está na Constituição que governos não podem instituir impostos sobre templos de qualquer culto. O que tem acontecido nos poderes municipal, estadual e federal é muitas vezes o favorecimento de partidos, como se viu agora o PTB no Ministério do Trabalho, ou de grupos, sejam eles de que atividade for, como a reportagem mostrou, né? Supõe-se que a matéria-prima de uma religião seja a ética. E não é ético nem caridoso furar fila de cirurgias desrespeitando aquele princípio de que todos foram criados iguais e com iguais direitos. Chico? Imagine, né, Alexandre, o contribuinte, então, como é que fica aquele que é ateu ou que professa uma religião de matriz africana? Não pode ser assim. Ontem a gente acompanhou ao vivo aqui no Bom Dia Brasil a operação que derrubou o ministro do Trabalho, do PTB. Quem vai assumir o cargo é o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, que passa a acumular as duas pastas. Vamos saber mais com a Juliana Morrone? Juliana, bom dia. As investigações também levantaram suspeitas sobre outro ministro, o ministro Carlos Marum, né? Oi, Chico, bom dia a todos. Olha, Chico, mensagens de investigados falavam em processos de interesse do ministro Marum. A Polícia Federal quis investigar, chegou a ouvir a chefe de gabinete de Marum, pediu, mas não conseguiu autorização do Supremo para fazer buscas e apreensão em endereços do ministro Marum. Por enquanto, Padilha fica interinamente no Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho está sob comando interino de Eliseu Padilha, da Casa Civil, até o presidente Temer decidir quem vai nomear. Elton Yomura foi ministro do Trabalho por menos de 3 meses. Ontem à noite, na carta de demissão, disse que nunca compactuou com irregularidades.
Na frente dos policiais, ficou calado e se recusou a liberar as senhas dos celulares. Policiais fizeram buscas no gabinete que ele ocupava em Brasília e no endereço dele do Rio. Para os investigadores, Elton Yomura, que é filiado ao PTB, seria um testa de ferro dos caciques do partido. E o aval para a nomeação dos postos estratégicos passava pelo presidente nacional do PTB, o deputado cassado Roberto Jefferson. Yomura passou a ser o titular da pasta depois que a filha de Jefferson, a deputada Cristiane Brasil, não conseguiu assumir o cargo apesar de nomeada. Ela tinha condenações trabalhistas, o caso virou uma briga judicial e foi parar no Supremo. Segundo as investigações, os deputados do PTB, Wilson Filho e Jovair Arantes, também vinham exercendo influência política no ministério. Ontem, a polícia bateu na Câmara, mas no gabinete do deputado Nelson Marqueselli, outro do PTB. Quando chegaram com mandados de busca e apreensão, às 6 da manhã, foram recebidos pelo próprio deputado. O que se investiga é um esquema para a liberação de registros sindicais aqui no Ministério do Trabalho. Pedidos intermediados por políticos passariam na frente de outros em troca de favorecimentos. Segundo as investigações, um registro chegou a valer 4 milhões de reais. Outros suspeitos de envolvimento já tinham sido presos em outra fase dessa operação. Além do Ministério do Trabalho e da Câmara, a Polícia Federal pediu buscas em endereços do ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marum, do MDB. Ele foi citado em mensagens de investigados, que falavam em processos de interesse do ministro Marum. Investigadores queriam saber se ele tem ligação com as fraudes, mas o pedido de buscas foi negado pelo ministro do Supremo, Edson Fachin. A chefe de gabinete do ministro Marum, Viviane Mello, foi ouvida pela polícia, negou as irregularidades. E o ministro, numa entrevista no Palácio, também. Nunca conversei com nenhum servidor daquele ministério a respeito de demandas de qualquer sindicato, pessoalmente ou por telefone ou por qualquer outro meio. Todavia, infelizmente, o ato de rotina de encaminhar, através da minha assessoria, pleitos que me foram apresentados por sindicalistas de Mato Grosso do Sul, em reunião pública, agendada e divulgada, se transformou em motivo de enxovalhamento da minha honra. A defesa de Elton Yomura negou qualquer ato ilícito, disse que o ex-ministro exonerou servidores investigados e abriu sindicâncias. Roberto Jefferson disse que não participou de qualquer esquema que o PTB coloque o cargo à disposição do governo. Já Cristiane Brasil declarou que espera a conclusão das investigações para provar que é inocente. Jovair Arantes diz que espera que os culpados sejam punidos. Wilson Filho afirmou que a inocência dele vai ser provada. Viviane Mello declarou que não há qualquer ilegalidade nas atividades que exerce. E Nelson Marqueselli afirmou que não tem nada a temer. A Polícia Federal investiga um elo entre o Coronel Lima, suspeito de receber propina para o presidente Temer, e contratos milionários no setor de portos. Uma empresa que recebeu 60 milhões de reais teria como sócia oculta uma outra de fachada usada pelo coronel. A suspeita veio à tona depois que a Codesp, Companhia Docas do Estado de São Paulo, entregou registros de pagamentos feitos à empresa JP Tecnolimp durante 15 anos. Foram quase 60 milhões de reais. A JP Tecnolimp, que faz serviços de limpeza, teria como sócia oculta a L-Land do Brasil, apontada pela Polícia Federal como empresa de fachada usada pelo coronel João Batista Lima Filho, amigo de Temer, para receber recursos indevidos de empresas do setor portuário. Desde os anos 90, o presidente Michel Temer exerce influência política no Porto de Santos, administrado pela Codesp. Na delação da JBS, o coronel Lima é apontado como intermediário de R$1 milhão de propina para o presidente Temer. Lima chegou a ser preso em março, mas logo foi solto. Agora está na mira da PF por causa desse contrato da Tecnolimp com a Codesp. Documentos encontrados pelos investigadores indicam que a empresa L-Land do Brasil
teria uma participação de 37,5% na JP Tecnolimp. A Polícia Federal diz que a Eliland é aparentemente gestada pelos sócios da Argeplan, que, por sua vez, tem como sócio uma empresa offshore no Paraguai, a Eliland SA. Havendo dezenas de documentos que indicam a tentativa de inserção da Argeplan de forma dissimulada para escoar parte dos recursos decorrentes deste contrato da JP Tecnolimp com a Codesp. O contador da Argeplan, uma empresa de engenharia civil que pertence ao Coronel Lima, foi questionado sobre os documentos. Almir Martins Ferreira seria gerente delegado da Eliland do Brasil. No inquérito, ele disse que desconhece os documentos, mas confirmou que a Eliland tinha contratos, por exemplo, com a Rodrimar, outra empresa investigada no inquérito dos portos. O delegado Kleiber Malta Lopes usou como argumento esse contrato milionário entre a Codesp e a Tecnolimp para pedir mais tempo para continuar investigando. O ministro Luiz Roberto Barroso não autorizou de imediato, mas permitiu que a PF continue as investigações, a princípio, até a volta dos trabalhos do Supremo em agosto. O Palácio do Planalto declarou que é incoerente a afirmação de que o presidente Temer tenha mantido influência no Porto de Santos, mesmo quando foi oposição ao governo federal e desconhecia todos os responsáveis pela administração da Codesp. A Codesp afirmou que não pode opinar porque não foi notificada. A defesa do Coronel Lima, e que representa também a Argeplan, negou a participação deles em qualquer ato ilícito. A Rodrimar declarou que não foi beneficiada pelo decreto dos portos. Nós não conseguimos contato com a defesa de Almir Martins Ferreira. Nas informações enviadas à TV Globo, duas empresas investigadas entraram em contradição. A JP Tecnolimp nega ter envolvimento com pagamentos de vantagens indevidas e afirma que não tem nenhum vínculo com a empresa Eliland do Brasil. Só que a Eliland do Brasil declarou que é sim sócia da JP Tecnolimp, mas diz que não tem ligação legal com o Coronel Lima e a Argeplan. Chico. Alguém está mentindo, né, Juliana? Obrigado. Tem alguma coisa que não bate. Pois é. Um flagrante feito por câmeras de segurança mostra uma ação de bandidos ontem à noite na zona norte do Rio. Eles roubaram um carro e ainda atropelaram um motorista durante a fuga. Esse crime foi na zona norte da cidade. Os assaltantes renderam as vítimas que estavam no carro preto. Duas mulheres saem com o carro ainda em movimento. Uma delas leva uma criança no colo e cai no chão. A outra tenta ajudar e socorre a criança. Por pouco não acontece uma tragédia. Na fuga, os bandidos atropelam o motorista, que também acaba caindo. Nas imagens de outro ângulo, dá para ver que ele ainda tenta correr, mas os bandidos aceleram e fogem. Uma briga de casal pode ter sido o motivo da morte de um médico em Pernambuco. A mulher dele e o filho do casal foram presos, suspeitos de serem os autores do crime. A mulher do médico assassinado, Jussara Rodrigues da Silva Paz, e um dos filhos do casal, Danilo Paz, de 23 anos, foram presos temporariamente. A investigação aponta que eles teriam matado o cardiologista Denirson Paz, de 54 anos. Depois teriam esquartejado, queimado e jogado no poço, que fica no quintal da casa da família, num condomínio de luxo em Camaragibe, região metropolitana do Recife. O desaparecimento do médico vinha sendo investigado desde o mês passado. O corpo foi localizado na quarta-feira. A perícia ainda encontrou sangue em 4 pontos da casa. O outro filho do casal, que não é considerado suspeito, está ajudando nas investigações. Ele disse que os pais vinham brigando muito e, para a polícia, a separação do casal pode ser a motivação do crime. Segundo os investigadores, o médico foi assassinado no fim de maio, mas Jussara registrou o desaparecimento só no dia 20 de junho. Ela contou que ele havia viajado para Miami e não tinha voltado, mas a investigação aponta que a passagem foi cancelada pelo próprio médico. Durante as investigações, restou comprovado que o passaporte se encontrava em sua residência, na residência da vítima, e que não houve um embarque para essa viagem. O médico assassinado estava de férias e deveria voltar ao trabalho ontem, no hospital que é referência estadual em tratamentos do coração.
O exame de DNA, que vai confirmar se o corpo encontrado pela polícia é mesmo de Denilson, deve ficar pronto em 20 dias. E a seguir, uma pesquisa do IBGE revela que quase 1.000 cidades brasileiras têm favelas e o número de moradias irregulares não para de crescer. Vamos mostrar também como estão os preparativos para o Jogo do Brasil em vários cantos do país. E daqui da Rússia eu volto com as últimas notícias da seleção e a expectativa também para o outro jogão de hoje entre Uruguai e França, que é daqui a pouco. Intervalo rapidinho, 2h09 da tarde em Moscou, 8h09 da manhã, horário de Brasília. O Banco do Brasil não para de inovar e sempre traz as melhores soluções em crédito e informações valiosas que ajudam você a administrar sua produção. Com a agilidade do maior parceiro do agronegócio no país. Ué? Nosso filho já tá lá com a gerente do banco. Para investir, para produzir, para crescer. Se é importante para você, conte com a gente. Existem líderes por toda a natureza. Com os SUVs não é diferente. Jeep Renegade Compass com taxa zero e bônus de até R$7.000 no seu usado. Faça um test drive e comprove. Pular com a galera, ficar torto por 90 minutos, vibrar intensamente. Fica tenso, pode doer, mas Dorflex tá com você. Dorflex. Chega de adiar o seu futuro. O seu sonho profissional está muito perto. Na Unip EAD, você é quem escolhe como e onde vai estudar. Cursos à distância que se encaixam na sua vida e no seu bolso. Você pode estar em qualquer lugar e a Unip está com você. Qualidade de ensino e cursos reconhecidos pelo MEC, com professores online 24 horas. Unip EAD. Mudar sua história só depende de você. Sabe o que é preciso para fazer a melhor rede de lojas para você? Força. Para negociar em grandes quantidades, garantindo preços muito mais baixos. Para conceder crédito fácil e rápido. Para vencer distâncias e oferecer a entrega mais veloz do mercado. Força de gente, muita gente. Trabalhando com garra, união, emoção, todos os dias por você. Loja 100. Ainda bem que tem. Onde nascem os fortes. Últimas semanas. Hermano e Maria. Um amor que nunca terminou. É tu, irmão. É tu que eu escolhi. E Pedro Gouveia descobre os crimes de Ramiro e Plínio. E a foto que eu vou mandar pra polícia. Pedro Gouveia. Ele achou as valas dos presos lá que matou. Devia ser demitido. Se descobrirem tudo, tu vai ser o primeiro a cair. Hoje, depois do Globo Repórter. Onde nascem os fortes. O mercado financeiro reagiu mal ao anúncio do acordo entre a Embraer e a gigante americana da aviação comercial, a Boeing. As ações da Embraer, vamos ver aqui no telão, despencaram quase 15%, 14,3% na Bolsa aqui no Brasil. Foi a maior queda em um dia desde julho de 2016. Só que mesmo com esse tombo de ontem, as ações da Embraer continuam acumulando uma alta valorização de 40% desde dezembro, do dia 20 de dezembro, quando as primeiras informações desse acordo foram divulgadas. Os especialistas avaliaram que o valor que vai ser pago pela Boeing ficou abaixo do esperado. No acordo, a empresa americana vai pagar 3 bilhões e 800 milhões de dólares por 80% do setor de aviação comercial da Embraer. Já as áreas de defesa, segurança e aviação executivo, essas áreas continuarão sob o controle da Embraer. Para entrar em vigor, esse acordo ainda depende da aprovação final do governo brasileiro, que, segundo a Embraer, deve acontecer até o fim desse ano. E a falta de moradia piorou no país. Enquanto o número de cidades com favelas aumentou, caiu o investimento em programas de habitação. Vamos falar em São Paulo com o Rodrigo Bocati.
Não dá para botar a culpa só na crise econômica, não, né, Rodrigo? Não é, Chico, porque além da falta de investimento, falta também gestão, a gente sabe, né, para administrar melhor o dinheiro. É o que mostra, aliás, um estudo do IBGE sobre o perfil dos municípios brasileiros. Especialistas ouvidos pelo Bom Dia Brasil dizem que as cidades que deveriam ser locais de oportunidade e de geração de riqueza para os países, hoje no Brasil, elas crescem principalmente na informalidade. Vamos ver mais na reportagem da Janaína Lepre. Onde falta moradia, a população tenta dar um jeito. Sempre cabe mais um, né? Veridiana está grávida e logo terá que acomodar o bebê na casa em que mora com mais 3 pessoas em uma comunidade na zona sul de São Paulo. A família não tem nem certeza de quanto tempo ainda poderá ficar aqui. O terreno é invadido e a área é de risco. A gente queria o quê? Que pelo menos removesse as famílias por um cantinho digno, né? Para ter tirar daqui e colocar numa moradia digna. Moradia tem um conforto, né? Poder chegar em casa, ter um saneamento, água potável, energia, um lugar para as crianças brincar. A falta de moradia adequada é um problema que só vem se agravando no Brasil inteiro. Em 2011, 807 municípios brasileiros tinham favelas. Esse número aumentou para 952 no ano passado. Também subiu o número de cidades com loteamentos irregulares. Em Cuiabá, esse bairro inteiro não tem asfalto. Água e luz só com ligação clandestina. Mais de 60 famílias moram aqui. A prefeitura estima em 120 mil o número de lotes sem documentação na cidade e diz que já regularizou a situação em 27 dos 115 bairros, mais de 4 mil imóveis. A gente veio para cá, né, com a esperança de ter melhoria e de ter uma casa própria, tanto que a nossa casa não está rebocada, não tem piso, a gente entrou para dentro do jeito que estava. Os urbanistas acreditam que o problema da falta de moradia pode ter piorado nos últimos anos por causa da crise econômica. Não apenas porque muita gente perdeu o emprego, mas porque o orçamento dos estados e municípios ficou mais curto. Em muitos lugares, o dinheiro para programas habitacionais praticamente secou. Quando há escassez de recursos, a gente tem que estabelecer prioridades na nossa vida. Essa é assim no orçamento familiar, terá que ser assim no orçamento da cidade, terá que ser assim no orçamento do país. Seguramente, essa questão da moradia, a questão do saneamento, deverá ser uma prioridade dessa sociedade, até para que nós definamos que sociedade nós queremos ser e em que cidades nós queremos morar. Tantas coisas urgentes, né? Em nota, a Prefeitura de São Paulo reconheceu que o déficit habitacional está estimado em 358 mil novas moradias. Disse também que 28 mil famílias recebem auxílio aluguel e mais de 18 mil são beneficiadas com as obras em andamento, cuja previsão de conclusão é 2020, viu, Chico? São números, né, Rodrigo, que refletem esse Brasil desigual, esse Brasil injusto, sobretudo, com os seus filhos mais pobres, né? É uma coisa que muitos querem que mude. E é isso, Rodrigo. Então, a pergunta está para você aí. Que Brasil você quer para o futuro? Huck Ferreira, Horizonte, Ceará. O Brasil que eu quero para o futuro é um Brasil mais responsável por suas reservas naturais, açude de Pacuti, totalmente seco. Vamos ter consciência dos nossos gastos. Maria Cristina, moro no povoado Núcleo 1, Urandi, Bahia. O Brasil que eu quero para o futuro é um Brasil com menos ladrões, principalmente na política, mais saúde e mais educação. Meu nome é Everton Felipe Carvalhais, de Itaúsu, Goiás, e o Brasil que eu quero para o meu futuro é um país onde os professores sejam prioridade, que sejam respeitados e valorizados profissionalmente. Eu sou Marcos Paulo, estudo na Escola Municipal de Vitória de Minas. Queremos para o futuro um Brasil sem corrupção, com políticos honestos, que respeitem os direitos das crianças, mas apoiem na educação, pois sem professor, profissão nenhuma existirá. Sou João Carlos, sou da cidade de Craíba, Justiça de Alagoas. O Brasil que eu quero é o Brasil onde cada um respeita a religião do seu próximo. Um Brasil sem preconceito, um Brasil melhor para todos. Meu nome é Letícia e eu sou de Miracatu, São Paulo. E o Brasil que eu quero imediatamente é um país com o dobro de segurança e policiamento nas nossas rodovias devido aos roubos e os assaltos que acontecem com os nossos motoristas. Meu nome é Francisco de Sales, estou aqui em Paraisópolis, sul de Minas. O Brasil que eu quero é um Brasil onde a honestidade esteja presente na cultura do povo e na prática do dia a dia. Só assim eliminaremos a corrupção e teremos a esperança de um Brasil melhor.
A prática da honestidade, né? A prática da seriedade, da ética, do respeito ao outro, à religião do outro, tudo isso depende, é claro, também de cada um de nós. E essas mensagens que você vê aqui estão no Globoplay, na nossa página na internet, no site g1.com.br/Brasil que eu quero, tudo junto. Lá você encontra também as dicas de como fazer para gravar o seu vídeo. Comerciantes e empresas estão aproveitando esse clima de Copa para lucrar. E o que não falta é estratégia para melhorar as vendas. No salão de beleza, o telefone não para. Eu vou estar ligando para você porque provavelmente ele vai poder te atender sim amanhã. Hoje, dia de Jogo do Brasil, o salão vai funcionar em horário especial. E quem conseguiu espaço na agenda vai ganhar 10% de desconto. A ideia surgiu depois que os donos do salão perceberam que bastava a seleção entrar em campo para os clientes sumirem. Estavam desmarcando, e, ou estavam faltando, ou deixavam de vir, e nós encontramos uma maneira de poder trazer o cliente para o salão e dar um desconto para ele nesse dia do Jogo do Brasil. A experiência deu certo e, mais uma vez, o Ezequiel e seus funcionários vão ralar no salão. Seria uns 20 clientes, mais do que numa sexta-feira normal. Em Fortaleza, o escritório de cobrança se enfeitou para a Copa e aproveitou o clima verde e amarelo para incentivar quem está devendo na praça. 30% a menos para quem quitar a dívida. O resultado foi excelente na primeira fase de Copa do Mundo. A gente até conseguiu um acréscimo de 25% na nossa arrecadação diária nos dias em que o Brasil jogou. Uma pesquisa da Confederação Nacional do Comércio mostrou tendência de preços mais baixos nesta e nas últimas 3 Copas. Uma estratégia do comércio para tentar evitar queda nas vendas durante o Mundial. O consumidor acaba sendo atraído, vamos dizer assim, para a loja, às vezes até consumindo um pouco mais. Todos os anos, nessa época, já é tradição. Essa loja de roupa oferece descontos de até 50% em todas as peças. Mas esse não é um ano comum, é ano de Copa. E em dia de Jogos do Brasil, os clientes têm direito a outros mimos. Mais 10% nos dias dos jogos. Aos clientes também que têm medo e ficam inseguros de sair, a gente faz o delivery, entendeu? Olha, vamos ver então como é que está o clima esquentando pelo Brasil afora para o jogo de hoje. Vamos agora para o norte, vamos para Belém. Olha só, mercado Ver o Peso. Amanheceu animado, tem grupo de carimbó, tem bandeira do Brasil com escudo do Papão, né? André Lohan, clientes e feirantes, repórteres no calor de Belém, juntos na torcida pelo Brasil, hein? Ó. Bom dia, Chico. Desde cedo eu tô aqui no Ver o Peso, desde as 5 horas da manhã, e o clima é esse aqui, olha só. Muito carimbó, até a fanfarra se juntou com a maior manifestação cultural da Amazônia, que é o carimbó. Essa batida de tambor vibrante que leva a energia para a seleção brasileira lá na Rússia. Aqui os feirantes, são mais de 1.400 que trabalham por aqui, se juntaram com os clientes nessa alegria para torcer pela seleção brasileira. E é claro que nesse ritmo a expectativa da nossa seleção só faz aumentar. E daqui a pouco, Chico, às 3 horas da tarde, a gente vai ver o peso da camisa mais vencedora da história da Copa do Mundo, Chico. Aê, saudade desse mercado Ver o Peso, essa alegria de Belém do Pará. Obrigado, André. E vamos agora para Aracaju. Muita gente aproveitando as férias, torcendo pelo Brasil por lá. A Carla Suzane está animadíssima, olha só. Tá na praia, tá esperando o jogo. Sobe o som, Carla. Bom dia, Chico. Bom dia, Brasil. Esquenta aqui, começou, foi cedo, viu? E na praia. Tem lugar melhor para torcer por esse Brasil, por essa seleção? Olha só que torcida animada, Chico. E tudo embalado por um sambinha aqueles que você gosta. E olha, Chico, os bares e barracas aqui da praia, eles estão inventando muito nessa Copa, viu? Cada jogo, um petisco diferente. Hoje, o petisco vai ser churrasquinho com molho belga. E para comemorar, para brindar a vitória do Brasil, tem drink brazuca feito com as frutas do Nordeste. E olha, Chico, como a gente esperou muito por esse dia, muito mesmo, tem uma surpresa e um recado para você. O recado vai aqui. Qual é o recado pro Chico? Graças a Deus, Chico, hoje é sexta-feira! Sexta-feira com gol do Brasil.
Brasil com você, Chico. Olha só, que emoção, que carinho que eu recebo aí de Aracaju, um estado pequeno, mas com um coração enorme. E eu quero lembrar aqui, passou pela minha cabeça agora a memória dele, o grande jornalista Joel Silveira, aí do Sergipe, que dizia pra mim, eu conheci o Joel, falava assim, Chico, bora para Aracaju, bora tomar banho de oceano. Olha aí o oceano enorme, desse coração enorme que é o estado de Sergipe, Aracaju. Obrigado, cara Suzane. Muito bem, vamos lá. Vamos para o Centro-Oeste Paulista, onde uma bicicleta é que está dando o ritmo da torcida pelo Brasil. Jaqueline Frison está numa cidade chamada Cândido Mota e conta pra gente essa história, Jaqueline. Bom dia. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. Aqui em Cândido Mota, conhecida como a cidade das bicicletas, a homenagem para essa Copa do Mundo teria que ser uma bicicleta. Na verdade, não é bicicleta, que bicicleta são 2 rodas. Aqui tem 103 rodas e cabem 45 pessoas. Olha só a bagunça do pessoal. Todo mundo em clima de festa, pronto para o jogo de hoje mais tarde. Esse pessoal aqui sai na rua com a Jabiraca só durante a Copa do Mundo. Ela foi criada em 1998 para a Copa de 98 e desde então é tradição, é festa aqui na cidade. A cada Copa as pessoas ficam esperando, ficam no aguardo da Jabiraca. Vamos ver se ela vai dar sorte hoje, Chico. Pois é, se o Spielberg tivesse visto essa Jabiraca, tinha usado essa bicicleta no ET, né? Coisa fantástica, olha só, olha que coisa. Bom, a seguir a gente fala da indústria 4.0. Você sabe o que é isso? E continua o nosso giro pelo Brasil, na expectativa para o jogo contra a Bélgica. Por aqui também tem giro pelo hotel, pelos arredores do estádio e até na casa dos nossos adversários. A gente volta já, agora 2h25 da tarde aqui em Moscou, 8h25 horário de Brasília. A Hyundai preparou ofertas imperdíveis para você curtir a Copa do Mundo de carro zero. Aproveite Hyundai HB20 Unique 1.0 completo, planos com taxa zero ou parcelas de R$ 499. E mais, Hyundai Creta Pulse Plus 1.6 automático a partir de R$ 87.990 à vista. E supervalorização do seu usado na compra de um Creta Sport Zero. Hyundai, patrocinador oficial da Copa do Mundo da FIFA. Olha, Zero Cal Stevia, docinho, docinho. Zero Cal Stevia. Isso mesmo, minha senhora, de origem natural, mas não amarga no final. Nossa, não amarga mesmo. Não amarga. Agora, se quiser amargo de verdade, tem naquela barraca ali, ó. Novo Zero Cal Stevia, o adoçante pra quem adora açúcar. Quer as melhores viagens com preços imbatíveis? Aproveite o Liquida Férias CVC. Baixamos os preços de todas as companhias aéreas, de 25% a 50%. É a CVC no clima de feirão de Copa, para você não deixar sua viagem para prorrogação. Passe em uma das mais de 1.200 lojas. Encontre os melhores preços e conte com nossos especialistas em viagens e serviços. Só na CVC você paga em até 12 vezes com cartão, boleto ou pontos Livelo. Aproveite o feirão da Copa. É só até segunda. Quer férias? Vai de CVC. A Intelbras tem uma linha completa para você ter controle de tudo. São câmeras, monitoramento, fechaduras digitais, alarmes e muito mais. Por isso, não tenha dúvida, só a Intelbras é sinônimo de segurança. Ô filho. Pai, a pasta de dente tá ficando azul. Você tá usando o Colgate Total 12 Saúde Visível? Sim, é que você me deu. Por que isso acontece? Porque a nova fórmula tem uma tecnologia que faz o creme mudar de cor, deixando a espuma azul, para você poder ver que toda a sua boca está protegida. Legal. O que você tá fazendo? O grupo vai adorar ver seu sorriso azul. Ah, não, pai, não. Nova Colgate Total 12 Saúde Visível. Saúde para toda a sua boca. Mais um passo foi dado na jornada em busca do Hexa. É o Brasil nas quartas de final. Agora, a briga é por uma vaga na semifinal. Contra o ataque mais letal da Copa. Gol da Bélgica! No último lance. Hoje, a partir de 1h30 da tarde, Brasil e Bélgica. Pra cima deles! Copa do Mundo na Globo. Aqui é emoção. Copa do Mundo FIFA 2018 na Globo. Oferecimento Coca-Cola, o gás para você torcer.
Vivo, experimente a nova geração 4.5G. Sadia, nosso melhor está dentro. Itaú, mostra a tua força, Brasil. E Johnson & Johnson, sempre livre, saúde e conforto todo dia. Sete integrantes de uma seita que ficou conhecida por cometer atentados no Japão foram executados hoje. Entre os enforcados está Shoko Asahara, líder da seita Aum Shinrikyo, ou Verdade Suprema em português. O grupo cometeu uma série de crimes, entre eles o maior atentado da história do Japão, um ataque com gás sarin no metrô de Tóquio, que em 1995 deixou 13 mortos e mais de 5 mil feridos. A seita religiosa surgiu nos anos 80. Eles acreditavam que o fim do mundo estava se aproximando e que só os integrantes da seita se salvariam. Outros 6 integrantes estão esperando a execução e 6 estão cumprindo pena de prisão perpétua. Aqui no Brasil, a indústria está de olho no futuro, nessa nova onda tecnológica que está abrindo o mercado para novas profissões. Vamos saber quem são esses profissionais que já têm emprego garantido. Juliana, futuro promissor, hein? Ô Chico, a gente está falando de fábricas inteligentes que estão mudando tudo na indústria. E aí estão surgindo novas profissões, mão de obra cada vez mais especializada. Imagine só fabricar uma roupa exclusiva com detalhes milimétricos das suas medidas em poucos minutos. Essa máquina faz isso. Primeiro são feitas as medições do corpo. Depois a pessoa escolhe a peça de roupa, a estampa e coloca uma assinatura. A peça escolhida passa então por essas máquinas. Depois desse processo, a peça chega nas mãos de uma costureira. Mas o trabalho dela não é assim tão tradicional. Isso porque, na mesa de costura, tem agora um QR Code com detalhes de cada uma das peças. Ela faz a leitura a partir de um aplicativo e esse aplicativo mostra como deve ser feita a passagem de linha e a costura. Tudo para evitar erros. Em menos de 20 minutos. Depois daqui, a peça já está pronta para ser entregue à dona. Modelo exclusivo e olha só, com assinatura e tudo. Do começo ao fim do processo, parece que a única pessoa que manteria o emprego nessa indústria do futuro é a costureira, né? Errado. A fabricação dos softwares, a montagem e manutenção das máquinas e as ideias inovadoras dependem de uma mão de obra cada vez mais especializada. Na verdade, não só na indústria têxtil, como toda a indústria, as profissões são ligadas à automação, ligadas a você controlar os robôs, braços robóticos, você fazer a programação e afins. Mas um desafio para a indústria do futuro é o Brasil do presente. Menos de 20% dos jovens de 18 a 24 anos estão no ensino superior. Entre 25 e 29 anos, só 18,7% tem curso superior completo. E o ensino técnico vem perdendo alunos. De 2013 para o ano passado, houve uma queda de 6% no total de matriculados. Ainda na escola, o Henrique já estava de olho nas profissões do futuro. Fez engenharia mecânica, curso técnico em mecatrônica e desenvolve programas de computador. Não demorou para conquistar uma vaga no mercado de trabalho. Estar ligado a essas áreas hoje em dia de dados e desenvolvimento de softwares, eu acho que é muito importante. A Confederação Nacional da Indústria fez uma lista com 30 novas profissões que devem ser as mais requisitadas pelas indústrias no futuro. Mecânicos de carros híbridos, técnicos em informática para veículos, projetista para tecnologias 3D e designer de tecidos avançados são algumas delas. Mas para encontrar essa mão de obra disponível no mercado, só com uma mudança profunda na educação. É um profissional mais flexível, que domina essas novas competências, que vão estar interpretando dados, voltados mais para a automação. O futuro vai ser assim, um conjunto de novas tecnologias que vão redefinir tudo ao nosso redor. A gente viu na reportagem imagens de uma feira de ciência que está acontecendo aqui em Brasília, já é um bom começo para aproximar jovens e estudantes dessas inovações. Eu gostei daquela saia sob medida, Ana Paula.
Várias ideias boas, né, Juliana? Até já, viu? A gente volta aqui agora para falar um pouco mais de Copa do Mundo, porque hoje tem, né, seleção brasileira em campo e o Brasil tem mostrado uma melhora ao longo da competição, o que deixa a gente mais confiante. Com certeza, uma evolução nítida aí, né, ao longo dos jogos. Vamos ver alguns números curiosos que a gente separou para você de casa. Olha só, conforme a evolução do time, a seleção também tem cometido cada vez menos faltas. Foram 12 na estreia contra a Suíça, aquele empate com gol de derrota em 1 a 1. A gente não gostou nada. Isso, depois fomos embalando. 11 contra a Costa Rica, depois 7 diante da Sérvia e só 6 na última partida contra o México. Isso dá uma média de 9 faltas por jogo. É pouco, né? Apenas a Espanha, na média, foi menos faltosa do que o Brasil, com 8 faltas e meia por jogo. E um outro dado interessante. O Brasil é um dos times que menos fazem cera quando estão ganhando a partida. Segundo um levantamento feito por um site americano especializado em análise de dados, o Brasil costuma recolocar a bola em jogo até mais rápido quando está em vantagem no placar. Nesse critério, a seleção do Tite só perde para a Polônia. Pois é, então agora que a gente já viu que a nossa seleção está querendo mais é jogar bola aqui na Rússia, vamos dar outro pulinho no hotel da seleção brasileira para falar com o Eudes Júnior. Eudes, como é que está o clima por aí? Clima muito tranquilo por aqui, viu, Ana Paula? Inclusive, parte da área aqui que cerca o hotel da seleção brasileira já isolada, com a segurança montada aqui pela polícia local, como é de praxe, seguindo inclusive o protocolo da FIFA. A Fernanda citou o dado aí, essas 36 faltas cometidas pela seleção nos 4 jogos que disputou, só como um comparativo com a própria seleção brasileira, nesta mesma fase da competição, com 4 jogos disputados na Copa no Brasil em 2014, foram 59 faltas cometidas pela seleção brasileira e agora 36 em 4 jogos. Então, de fato, o sistema defensivo do Tite funciona muito bem. A seleção que também tem a defesa menos vazada, apenas um gol sofrido contra a Suíça, a partida de estreia, que gerou inclusive reclamação, aquele pedido de falta no Miranda, mas o gol foi validado. A seleção que hoje tem a volta do Marcelo, a lateral esquerda. Contra o México ele ficou de fora, o Tite disse só poderia jogar entre 45 e 60 minutos. Havia o risco de uma prorrogação, disputa de pênaltis, ele teria de queimar uma substituição, por isso o Felipe Luiz entrou no lugar dele. Foi bem, mas como o Marcelo é considerado o melhor lateral esquerdo do mundo, titular absoluto, está de volta. E no meio-campo ali, o Fernandinho como primeiro homem de marcação na vaga do Casemiro suspenso. Fernanda, Ana Paula. Tá certo. Obrigada, Eudes. Até mais, viu? Agora, olha, na Bélgica, a torcida está empolgada, mas parece que tem muita gente admitindo que o Brasil é favorito mesmo, que é uma pressão também que não é boa, pra mim, né? isso não passa de uma estratégia, viu? Não tô gostando disso. Bom, a Marina Isidro tá em Bruxelas e vai contar pra gente. Dá pra sentir essa euforia aí deles, Marina? Boa tarde pra você. Olá, tudo bem? Bom dia para todos. Boa tarde para vocês. É na Rússia, dá sim, viu? Faltam quase 7 horas para o jogo. Já tem muita gente passando com a camisa da seleção da Bélgica por aqui, né? Os torcedores estão divididos, viu? Eles sabem o quão talentosa é essa geração, mas eles respeitam muito, adoram a seleção brasileira, então tem muita gente colocando o Brasil aqui como favorito. Tanto que a imprensa daqui está chamando o jogo de hoje de final antecipada da Copa do Mundo. O fato é que a cidade entrou no clima da Copa, viu? Tá decorada. Bruxelas tem lojas de doce, dos tradicionais doces belgas, com sobremesas temáticas, com as cores da seleção do país. As lojas de souvenirs, de lembrancinhas, vendendo camisas, bandeiras da Bélgica. Muitas fachadas das casas e dos prédios decoradas também com a bandeira. E olha, precisamos confessar uma coisa. Provamos o doce com as cores da bandeira da Bélgica. É muito bom, de chocolate doce. Os belgas entendem bastante. Chico Pinheiro. Tá bom, obrigado. Daqui a pouco a gente volta a falar aí da Rússia. Agora vamos ver como é que tá a torcida aqui no Brasil. No Rio de Janeiro tem torcida em ritmo de samba a essa hora da manhã. Paulo Mário Martins tá lá na Portela, tradição do carnaval brasileiro. Eu tô no telão ali atrás, ó, que coisa chique. Paulo Mário, bom dia. Aí, Madureira, todo mundo é verde e amarelo. O meu lugar é caminho de Ogunhaçã. Vamos lá. É isso aí, Chico. Vou chamar você para puxar o samba aqui daqui a pouco. Bom dia para você, bom dia para todo mundo. Pois é, azul e branco de Oswaldo Cruz e Madureira. Hoje tá verde e amarelo. O pessoal aqui não esquenta pro jogo de logo mais. E vem a turma toda, viu? Tem aí Mestre Sala e Porta-Bandeira. Também o pessoal da Velha Guarda, Ala das Baianas.
sambas, passistas e, é claro, a bateria que vai fazer o coração dos torcedores aqui bater mais forte logo mais durante o jogo Brasil e Bélgica às 3 da tarde. Agora, Chico, vou te dizer uma coisa, a Portela, assim como o Brasil, é a maior campeã do Carnaval, tem 22 títulos, o pessoal é pé quente e geralmente no jogo a gente pergunta para os torcedores palpites, né, quantos gols vão ser, mas hoje, já que eu estou numa escola de samba, vou fazer aqui uma pergunta diferente. Quero saber o seguinte, quesitos, harmonia e evolução, qual vai ser a nota do Brasil? 2-1 Brasil. E a nota, harmonia e evolução? 10. 10, né? 10-1 Brasil. Tá certo, o pessoal é pé quente, animado, a torcida vai ser bonita por aqui, Chico. É isso, Paulo Mário, muita gente boa aí na Portela. Se eu for falar da Portela hoje eu não vou terminar, então a gente manda um abraço aos portelenses, na pessoa de Mestre Monarco, velha guarda da Portela, guardião do samba brasileiro. E em Fortaleza, Ceará, os torcedores